A gente vai para um assunto importantíssimo, inclusive estou muito feliz em recebê-la, porque a gente vai falar de psoríase. Para quem não sabe, agora no dia 29 de outubro é o Dia Mundial, né, de conscientização, de alerta, pensando na questão da psoríase. Eu vou ler uma nota para vocês daqui a pouquinho, mas já apresento que quem está com a gente hoje mais uma vez é a queridíssima dermatologista, doutora Carla Bortolotto. Bem-vinda! Oiê, Tudo bem? bom, musa? Ela fica brava comigo, chama ela de musa, não é? Mas ela é a minha musa. Falo, gente, musa para mim é Obrigada, isto, amiga, né? obrigada. Inteligente, linda, elegantérrima, cheia de informações hoje. Uma das suas práticas clínicas, né? Mais, eu diria, enfim, que você se coloca mesmo há muitos anos, é falar de psoríase, né? Exato, obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Você me Sempre. chamando de musa sempre é um elogio. Sim, hoje é um assunto que a gente vai falar, ainda mais comemorando a semana que é internacional da psoríase, pensando principalmente nas pessoas que tanto sofrem dessa doença e demoram em média, Carol, mais ou menos 10 médicos que elas passam para poder ter um tratamento tão efetivo. Olha E ter limpeza, ou seja, clareamento das lesões de pele. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre os novos tratamentos que a gente tem hoje, disponíveis pelo SUS também. Olha que legal. Para pessoas que não têm acesso através do mercado privado. Então, acho que vai agregar bastante. Mandem perguntas e eu vou ler uma nota para vocês terem uma ideia aqui de alguns dados. Então, é no dia 29 de outubro que é celebrado o Dia Mundial da Psoríase. E, segundo dados da ONG Psoríase Brasil, a doença acomete mais de 125 milhões de pessoas no mundo todo e no Brasil são mais de 5 milhões de portadores. É importante estar atento ao aparecimento da doença e caso perceba qualquer um dos sintomas que a gente vai falar daqui a pouquinho, procure um dermatologista imediatamente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais precoce será o tratamento e menores os riscos de impacto da doença sobre a qualidade, quantidade, né? Enfim, qualidade de vida, que a gente sabe que tem um impacto realmente bem grande. Para começar, então, doutora, eu queria que você contasse o que vai caracterizar o quadro, já que a gente sabe que algumas doenças de pele também se apresentam de forma parecida, né? Às vezes quando a gente nota lesões. Então, eu queria que você contasse como é feito o diagnóstico da psoríase. Pois é, a psoríase ela é uma doença crônica, né? Autoimune, e você tem a predisposição genética de desenvolver ela na sua vida. Existe algum start que acontece que a gente ainda não tem como denominar o certo, mas podem ser alguns medicamentos que você faz uso, através de um estresse que você passou importante, algum quadro infeccioso, principalmente na adolescência ou também na infância e que deu início ao processo da psoríase. Tá. E a psoríase, antigamente a gente falava que ela era uma doença que atingia somente a pele, né? No cotovelo, algumas lesões, no couro cabeludo e algumas lesões espalhadas pelo corpo. Hoje a gente tem uma nova definição e eu falo muito isso para os meus pacientes, que a psoríase ela faz parte não só desse quadro clínico cutâneo, ou seja, com essas lesões de pele, ela também tem uma alteração que aumenta a chance de futuramente você ter alguns problemas de saúde sistêmicos. Ou seja, ela faz parte da síndrome metabólica. Então ela entra como até um risco cardíaco, que a gente vai no cardiologista e ele comenta em relação ao sedentarismo, em relação ao colesterol elevado, e a psoríase hoje também entra. Puxa. Ou seja, quem tem a psoríase aumenta em 30% a chance de ter obesidade, de ter diabetes, porque ela causa um processo inflamatório e uma descarga dos mediadores inflamatórios que indiretamente e diretamente podem estimular outros processos inflamatórios que desencadeiam a facilidade de até diabetes, eventos tromboembólicos, eventos Ela mexe com a insulina, isquêmicos. até com essa Sim, questão da parte da insulínica, resistência periférica à resistência. insulina. Que coisa! A placa de ateroma, que é uma das causas de eventos isquêmicos como o infarto, dentro dela foi visto um mediador inflamatório, que é uma interleucina do tipo 6, que também está presente nas placas psoriásicas. Então, naquelas placas muito inflamatórias. Então, hoje em dia, Carol, a gente mudou muito o conceito e o jeito de definir
a nossa conduta com o paciente psoriásico. Se a gente não consegue fazer um diagnóstico adequado e não fazer um tratamento específico, a gente está causando nele um impacto na vida no futuro. Olha, então não é considerado somente uma doença autoimune de pele. Ela pode ter uma questão sistêmica a longo prazo. Sim. Agora, que faixa etária normalmente, vocês podem dizer que acaba sendo mais comum o aparecimento? Ela é mais comum por volta dos 30 a 50 anos de idade, mas já foi descrita ao nascimento e até com 100 anos de idade. Nossa. Então, o mais comum, sim, é em torno de 30 a 50 anos de idade, o primeiro surgimento dela. Uma vez ela instalada, na maioria das vezes, ela se torna crônica. Então, a gente vai precisar de um tratamento a longo prazo. Então, os pacientes perguntam, doutora, não tem cura? É muito pesado quando a gente faz uma notícia de que uma doença não tem cura, mas ela tem tratamento. E são tratamentos hoje efetivos, que fazem com que você não tenha doença de pele e, com isso, controla a evolução desses problemas futuros de saúde. Perfeito. Vamos começar mostrando, então, o que você tem primeiro, Glaucio? Os sintomas, eu acho que os sintomas, então vamos colocar na tela um pouquinho dos sintomas aí. A doutora já comentou alguns, mas vou pedir para os meninos colocarem na tela grande aqui, por favor. Bem pertinho, que tá pequenininho e distante, assim, pra gente enxergar, mas vou começar a ler para vocês. Manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas, pequenas manchas brancas ou escuras, residuais pós-lesões, pele ressecada e rachada, às vezes com sangramento, coceira, queimação e dor, unhas grossas, sulcadas e descoladas, inchaço e rigidez nas articulações. Algumas, dessas queixas, então, podem estar de forma semelhante com outras questões de pele que a gente até já conversou, né, doutora? Então, como é feito o diagnóstico? Pois é, essas são características clínicas que a gente, na maioria das vezes, encontra, principalmente no couro cabeludo. São aquelas placas com uma borda mais nítida, é um vermelho brilhante, tem uma descamação em cima que pode ser desde leve a grave. E é uma descamação mais prateada. Não é uma descamação quando a gente pensa em dermatite seborreica, que ela é mais gordurosa. Tá? Então, ela localiza principalmente simetria nos cotovelos, joelhos, região sacra e no couro cabeludo. Então, o diagnóstico é clínico, então você não precisa de uma biópsia ou outro exame que não seja o exame clínico para fazer esse diagnóstico. É claro que tem situações onde a gente tem psoríases especiais, principalmente palmo, plantar ou região invertida, que a gente precisa sim de um auxílio com uma biópsia para ajudar nesse diagnóstico. E o importante também, como a gente colocou, a presença da unha. Hoje em dia a gente sabe que quando a gente tem alterações ungueais, que pode ser tipo uns furinhos na lâmina ungueal, um descolamento, principalmente da base da unha, aquelas manchas mais amareladas, isso pode ser um sinal muito importante. Puxa. Como se eu já tivesse uma alteração da minha articulação. Então, a lâmina ungueal, ela tem uma relação direta com o osso e isso causa uma entesite. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente consegue evitar que o paciente tenha dor articular e se ele já tem esse quadro desse incômodo, ele pode controlar através dos medicamentos, Carol, e evitar deformidades. E isso não tem nada a ver com artrite reumatoide, artrose, enfim, ou outra doença autoimune também desse tipo? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Hoje em dia a gente consegue fazer mais diagnósticos. Então, o quadro de artrite reumatoide, os outros quadros de alterações inflamatórias, elas são diagnósticos diferencial da psoríase. A psoríase, ela pode ter uma manifestação só articular. Então, eu tenho alguns pacientes que vêm para o consultório só com dor e uma alteração na unha. Então, antes a gente subdiagnosticava, a gente colocava como critério tudo artrite reumatoide. E hoje a gente já, com essa evolução de exames complementares, a gente consegue relacionar que a artrite psoriásica, ela é diferente da reumatoide, que ela pega principalmente a falange distal
Tá. Ela causa uma rigidez matutina e ao longo do dia melhora. Então, o paciente não tem uma impossibilidade, como na artrite reumatoide, que os sintomas são diferentes. E evolui um pouco, né? E acaba também diminuindo a qualidade de vida nesse sentido, Nossa, né? muito, né? Próximo, então, que a gente tem, Gláucia, vai me dando a ordem. Ah, vamos colocar, então, a ilustração. Olha que interessante para a gente ter uma ideia. A doutora vai explicando para a gente. Pois é, a alteração cutânea, onde a gente tem como eu disse, né, esse processo inflamatório desencadeado, a gente tem uma predisposição inata. A gente nasce com essa maior chance de ter psoríase. E por algum motivo na nossa vida, a gente desencadeia esse distúrbio inflamatório. E esse processo, onde a gente tem a instalação da doença autoimune, gera na nossa pele, que é nosso órgão, onde a gente tem essas células que vão em diferenciação, ao invés dela partir para uma diferenciação que dura em torno de 28 a 30 dias, que é quando a última camada da pele se descama e cai normalmente, nesse processo da psoríase, Carol, essa diferenciação, ela acontece em 2 a 3 dias, por isso que tem essa descamação e esse incômodo para o paciente. Entendi. Então, eu tenho a base inflamatória, né, da doença autoimune e com isso levando a essa alteração que impacta tanto na vida do nosso paciente que tem psoríase, principalmente porque muitos acham que ela é uma doença contagiosa. Não tem nada a ver pelo fato das pessoas terem ela visivelmente nas áreas expostas. Então, assim como você apresentou no início, eu criei um encanto por essa doença, pelo impacto que ela causava nos meus pacientes. Eles não conseguiam escolher uma roupa que pudesse estar com os braços para fora. A cor da roupa incomodava porque caía descamação. Então, você vê uma paciente chegando no consultório de vestido, de saia curta, sem manga, Entendi. É muito... É satisfatório É muita satisfação em ver isso e hoje a gente conseguir melhorar, né? Porque é incômodo quando você trata de um preconceito e todo dia ficar respondendo. Tem psoríase, imagina? E eu não comentei no início da pauta, mas as meninas sabem disso. Juju, né, que produziu a pauta, inclusive, que a doutora Carla, eu brinco, ela é papa de psoríase aqui no Brasil. É ela que anualmente representa, né, todos esses profissionais levando o nosso nome aí para internacionalmente mesmo, porque por isso eu falei, a sua prática clínica talvez de grande, maior encanto como profissional, né, por isso que a gente aproveitou a data para falar do assunto. Vou deixar uma perguntinha do público e já a gente vai falar dos tratamentos. Então, o que hoje é disponibilizado, você comentou da questão do SUS, Sim. que eu acho que a gente tem que falar bastante também, que isso é uma grande e excelente notícia. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Wanda, um beijo pra você. Psoríase é parecida com micose? Eu acho que a gente pode ilustrar, né, Gláucia, com as fotos que a gente tem, doutora, eventualmente pode parecer. Sim, sim. A psoríase, ela tem vários diagnósticos diferenciais. A micose, que normalmente acontece ou em crianças ou pessoas mais velhas, que pode dar principalmente nas unhas ou em algumas regiões do corpo, couro cabeludo, ela também tem uma apresentação com lesão vermelhinha, com uma leve descamação. Então, é comum, sim, esse diagnóstico diferencial. E como se faz essa diferença? Se a gente tem dúvida, a gente colhe um micológico direto, que é um raspadinho da lesão, para ver se cresce normalmente fungo no local. Se não, a gente consegue diferenciar. Ou, como eu disse, a biópsia também ajuda bastante. Tem marcadores de sangue, enfim, inflamatórios, como é autoimune também, para ajudar? É uma excelente pergunta, porque hoje a gente tem sim alguns marcadores imunistoquímicos que a gente consegue pesquisar para saber se ela tem mais chance da psoríase ser mais grave ou de um tipo mais específico, como a pustulosa, como eu falei, da palmo plantar ou até do corpo inteiro. E também se você tem mais chance de ter acometimento artropático ou até acometimento gástrico, porque a gente sabe que toda doença autoimune, ela aumenta em 46% a chance de você ter algum outro problema autoimune. Entendi. Então, quando a gente consegue determinar através desses exames, não são exames fáceis, Carol, são exames onde a gente não tem em todos os lugares disponíveis, mas a gente tem sim em alguns lugares até no Brasil para fazer essa investigação. Muito bom.
Vamos colocar as fotos na tela, então, para a gente ter uma ideia, né? Com as fotos reais que eu comentei. Então, aí é um exemplo, né? Sim. Mostrando, tá vendo, essa descamação mais prateada, a gente chama de micácea. E ela é uma descamação que ela é diferente de uma descamação de outras alterações de pele. E ela tem esse limite, tá vendo? Essa borda é mais nítida. E a gente tem um critério, que é um critério clínico, que a gente avalia o quão essa alteração de pele pode mostrar a inflamação. Então, quanto mais infiltrada, inchadinha, mais descamativa, mais inflamado o paciente se mostra pra gente. E doutora, antes até de falar dos tratamentos, que tem muita coisa aqui interessante, o que um paciente, então, que tem o diagnóstico da psoríase, não deve fazer assim, né? O que vai melhorar ainda mais essa resposta do tratamento? Eu acho que a nossa orientação, hoje em dia, assim, a gente tem vários pacientes que na hora do tratamento eles procuram ajuda de não especialistas. E às vezes querem resolver o problema tomando alguns medicamentos, como por exemplo o corticoide sistêmico. Tá. Uma injeção de corticoide sistêmico ou medicamento oral faz com que você transforme a psoríase em um momento estável, sem lesões, mas depois ela pode ter rebote, Carol. E ela pode ser transformada em uma outra evolução da psoríase muito mais recalcitrante ao tratamento. Então, procurar por um especialista é muito importante para a gente poder orientar o tratamento que pode ou não ser feito. Vamos falar um pouquinho deles, então. Vamos. Eu trouxe aqui na bancada algumas opções e que eu acho que vale a pena, porque antigamente, como a gente falou, a gente só fazia o uso dos tratamentos tópicos. Tá. Então, hidratante, corticoide, alguns cremes imunomoduladores, a própria vitamina C, que é o calcipotriol, de maneira tópica. E hoje em dia a gente percebe que a maioria dos médicos também fazem opção desse tratamento, porque são tratamentos em que a gente tem menos risco e menos efeitos colaterais. Tá. Mas ele não vai ser um tratamento onde eu vou ter uma eficácia e um resultado tão satisfatório. Entendi. Então imagina o paciente perder 1 hora do dia, Carol, passando creme no corpo. Aí ele vem para você depois de 30 dias e fala assim, doutor, eu não vi resultado. Então é frustrante. Sim. Então, por esse motivo, esses tratamentos, eles devem sim ser associados, quando indicação, aos tratamentos sistêmicos. Tá. Aí a gente entrando nos sistêmicos, hoje não são muitos médicos que fazem, poucos médicos, porque a gente tem a quantidade de dermatologistas que optaram pela medicina estética. Então, na doença, aí a gente tem um número mais reduzido, mas sim a gente tem essa opção. Então, a primeira opção de tratamento sistêmico é a fototerapia. Quando o paciente nunca fez, então fazer ou pegar um solzinho com uma indicação, controle adequado durante a semana. Ah, não tenho condições de fazer fototerapia, então pega um sol. A gente orienta adequadamente. O sol, então, ajuda. O sol ajuda, mas em cautela. Ou seja, o sol de 3 a 5 minutinhos, 2 a 3 vezes por semana. Ele também ajuda, por isso que as pessoas falam que quando se expõe ao sol e no verão tem uma melhora. E isso é pertinente. Além da fototerapia, a gente passa para os tratamentos sistêmicos. São os medicamentos como metotrexate, acitretina e ciclosporina que a gente tem no algoritmo e passa por eles para o controle da doença. Tá. E faz mais ou menos uns 2 anos que a gente teve uma vitória junto ao SUS, que foi a nomeação de um protocolo de medicações de alto custo. São chamados os imunobiológicos, que são uma imunoterapia, que são consideradas vacinas para o tratamento da psoríase. E são medicamentos que têm um custo muito alto. Então, eu tenho acesso ou pelo mercado privado, que é plano de saúde, ou pelo SUS. Que legal. E hoje a gente eu trouxe aqui para a gente ver, que são, na verdade, medicamentos que você mesma pode aplicar em casa ou com a ajuda do próprio laboratório, ou também em clínicas especializadas, que você faz a aplicação de maneira subcutânea. Parece a canetinha tipo de insulina, Exato. Essa. Ela ou é uma seringa já pré-preenchida, ou ela é uma canetinha que é super fácil o manuseio. E aí é de uso contínuo. Então, para manter um controle da doença, é algo de todos os dias. Exato, é um medicamento que a gente tem uma posologia um pouco diferente de uma para outra, então algumas são a cada 30 dias, outras são a cada 2 meses e até 3 meses. Tem umas que são aplicações 3 vezes no ano.
Entendi. E que você tem uma vida meia-vida desse medicamento muito alta e que você sim usa ela a longo prazo, com muita segurança, sem eventos colaterais. É uma tranquilidade. E o paciente, assim, hoje eu vindo até para cá, eu recebi a mensagem de uma paciente minha falando, doutora, a minha primeira dose eu já estou sem lesão nenhuma no corpo. Então, olha, é muito bacana. gratificante e muito feliz por sim, e a gente poder opção. contar, então, né, para quem SUS. não tinha essas informações. Tem perguntinha, vamos colocar na tela. Aproveitem. Obrigada, Sônia, um beijo para você. Meu filho tem psoríase no couro cabeludo. Ao invés de passar corticoide, posso fazer um tratamento com óleos essenciais, géis, shampoos e cremes? A Sônia, a psoríase de couro cabeludo, ela é considerada uma psoríase de área especial. Então, isso é importante a gente dizer, porque ainda mais ele criança, ele pode ter uma psoríase que não responde tão bem aos tratamentos tópicos. E a psoríase de área especial, ela pode aumentar a chance de um dia ele ter dor articular. Então, ele aumenta um pouquinho mais do que o que não tem psoríase no couro cabeludo. Então, às vezes, só o tratamento tópico está sendo muito pouco para evitar um problema futuro para o seu filho. Mas, claro, você pode optar por óleos, hidratantes, shampoos que contenham ativos como o corticoide ou calcipotriol. E que podem ser manipulados. Que podem ser manipulados e usados de maneira com cuidado, contínua, e que vai controlar essa descamação. Mas o importante é procurar um especialista para saber se não existe também um tratamento sistêmico para evitar que ele tenha comorbidades futuras. Perfeito. Tem mais perguntinha, dá tempo, olha lá. Obrigada, Wanda, de novo. Um beijo. Enfim, depois de tratada, pode voltar? Então, é um quadro que, se é crônico, em alguns momentos, se tiver o gatilho que você comentou, ela pode surgir. Na verdade, ela tem um controle de uma doença crônica, então eu vou ter que fazer o uso desses medicamentos, sejam de forma sistêmica, oral, ou através do subcutâneo, ou através também de cremes, que dependendo da psoríase, um quadro leve, você vai partir para o tratamento apenas tópico. Mas o tratamento tem que ser contínuo. Tá. Uma vez que suspendido, ele pode sim ter recidiva das lesões. Eu tenho 1 minuto, tenho 2 perguntas rápidas para a gente fechar, porque eu completíssimo, vai estar lá no YouTube, compartilhe, que é assim que a gente ajuda as pessoas com informação de qualidade. Fundo genético, doutora, então a gente pode dizer que é hereditário, tem uma questão genética envolvida? Sim, quando eu tenho o pai, o marido ou a mulher, o marido tem psoríase, a chance de ter um filho com é de 8%. Tá. Se o pai ou a mãe tem psoríase, essa chance aumenta para mais de 40%. Então sim, tem a predisposição genética relacionada. E essa mulher, caso tenha um diagnóstico antes de uma gravidez, ela consegue levar uma gravidez, continuar um tratamento, enfim. Hoje isso é algo que não impede uma gestação. Sim, totalmente possível. A gente percebe que a parte hormonal, ou seja, tanto o anticoncepcional quanto a própria gestação, não altera muito o impacto da doença em si. Mas desses tratamentos existem vários que são usados durante a gestação e com segurança. Perfeito. Redondinho. Aí, por isso que eu falo, Musa, pra mim é isto. Vocês viram que papo maravilhoso? Volte logo, estávamos com saudade. Obrigada, Eu gosto amor. de ver esse sorriso dela, porque eu vou lá agora com o negócio de máscara, não pode ver sorriso. Aqui dá pra ver o sorriso, Eu já achei que hoje gente. a gente pode até abraçar, mas não pode ainda, né? Mas esse sorriso já é ótimo, né? Com a nossa distância. E graças Obrigada, a Deus, amiga. caminhando tudo bem. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito e vão compartilhar. Um beijo. Doutora Beijo. Carla Bortolotto, dermatologista, tá sempre com a gente. Até a próxima. Obrigada, beijo, amor. obrigada.